Bom dia, irmãos. Graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula sobre a Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, o nosso manual presbiteriano, dentro do tema presbiterianismo, né? A gente está começando pelo manual, pela Constituição, mas nós vamos depois trabalhar outros temas depois do manual. Tá aí o presbítero Roberto. Tudo bem, Roberto? Bom dia, irmãos. Bom dia, Quarta Igreja. Bom Vamos, dia a todos que nos acompanham aí nessa aula. amém. Vamos orar para a gente iniciar as aulas, porque às 10 horas começa a aula do pastor Daniel. Então vamos orar e começar a nossa aula. Deixamos umas canções aí no início para os irmãos já ir louvando a Deus. Senhor Deus, Pai querido, muito obrigado por esta manhã. Te louvamos por mais esse dia. Estamos bem, estamos com saúde, mas existe alguns irmãos que estão enfermos, acamados. Que o Senhor possa estender a tua graça, a tua misericórdia a eles, ó Deus. Que o Senhor possa aliviar as dores, aliviar o sofrimento. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoe essa aula, nos ilumine e nos dê capacidade. Pela ação do teu Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Vamos continuar então, pastor, nossa aula aí, né? Vamos. Vamos dar continuidade. Bem, então nós estamos falando sobre o Manual Presbiteriano, né, irmãos? Sobre a Constituição da nossa Igreja, IPB. E nós vamos falar especificamente hoje sobre o artigo 8º, né? Sobre o artigo 8º. O artigo 8º vai tratar aí continuar falando sobre o governo, né? O governo da igreja, sobre conselhos, sobre pastores, né? Sobre presbíteros. E vamos dar uma ênfase bíblica também sobre isso, irmãos. Né? E aí, nesse sentido, a gente deixa aqui aí um recado para os irmãos estarem convidando outros irmãos a participarem, porque é muito interessante, muito mesmo, a gente poder fazer essa conexão entre a nossa Constituição e o que a Palavra de Deus diz, né? O que a teologia reformada diz, né? O que a doutrina reformada fala sobre o assunto. E é muito bom, é muito interessante, é um crescimento, é um aprofundamento bíblico muito grande. Então nós estamos falando aqui de Constituição, mas não vamos ficar só nisso. Nossas aulas, quem está acompanhando está observando que nós cada vez mais estamos colocando elementos bíblicos, doutrinários, teológicos da ortodoxia reformada. E hoje nós vamos falar então sobre o governo da igreja local, focado aí em vários aspectos de respeito ao governo, mas também ao conselho, os pastores e presbíteros. Tá bom, irmãos? Então peço a atenção dos irmãos, já deixam as Bíblias apostas aí, para poder serem usadas quando preciso, para abrir, para consultar. E nós vamos então passar para essa lição. Acho que a lição aqui é 9. É bastante. Acho que essa lição aqui é 9, não é 7 não. Acho que nós já estamos na 9. Essa já é 10, 9 foi semana passada. Já é 10 já, esse aqui ficou errado aí. Não entra nada não. Mas é bom a gente alterar isso aqui, lição 10. É porque Bom, no seu material é a 7 mesmo, porque eu dei 3 no meu material. Aí a gente tá usando o seu. Tá certinho pelo seu. Então tá mais ou menos. Tá certo. Certo. Bom, então, vamos lá então, irmãos. Vamos continuar. Estamos falando aí sobre o artigo 8º, irmãos. O artigo 8º é o seguinte, né? O governo e a administração de uma igreja local competem ao conselho, que se compõe de pastor ou pastores e dos presbíteros. Então, observa, irmãos, que a Constituição da nossa igreja, ela prevê que todo governo e toda questão relacionada à administração da igreja presbiteriana, das igrejas locais presbiterianas
residindo na corporação dos que governam e dos que são governados. Né? Acho que os irmãos perceberam isso. Então, olha só, veja bem. Nós temos o governo e a administração centrado no conselho, certo? Mas o conselho também é legitimado por assembleia daqueles que são governados. Né? Se os irmãos observarem o artigo 3º, o poder da igreja é espiritual e administrativa reside na corporação dos que governam e que são governados. Se a gente observar, o governo envolve os elementos espirituais e administrativos. Veja, elementos espirituais e administrativos. Elementos espirituais e administrativos, residindo no corpo, né? Em todo o conjunto daqueles que governam e são governados. Lembra o artigo 3º, seus parágrafos? Nós vimos que o governo envolve elementos espirituais e administrativos e reside no corpo que o exerce por meio dos seus oficiais, tá? Que governam. Quem são os oficiais? São os presbíteros regentes e docentes, certo? Pastores, ministros e presbíteros eleitos pela Assembleia da Igreja. E os que são governados. Quem são governados? A Assembleia da Igreja se reúne, a igreja, né? O corpo de Cristo ali reunido, aquela comunidade, a igreja local, a membresia da igreja é governada, mas ela participa através do processo de assembleias, né? Para eleger aqueles que governam. Então, irmãos, com isso aqui a gente mostra para os irmãos o que a Constituição da Igreja fala sobre governo, o que ela fala sobre quem é responsável por governar, por administrar a igreja local. Tá? O governo e a administração compete ao Conselho. E aí, nós vamos então dar início à nossa aula aqui. Deixa eu passar aqui o slide aqui. Só tirar aqui. Aí. E aí, nós vamos então dar início à nossa aula. Né? O governo da igreja local. Tá? Vamos falar aqui sobre o que implica esse governo da igreja local. Afinal de contas, quem governa a igreja? Né? De que forma ela é governada? Então, eu quero já mencionar desde o início que parte dessa aula, irmãos, foi baseada nesse livro aí, ó, tá? De como Jesus governa a igreja. Acho que tá dando para ver, né, pastor? Muito bem, tá ótimo. Esse é o roteiro da nossa aula hoje, que nós vamos passar o roteiro. Ele foi baseado nesse livro aqui, né? Muitas partes. O Guy Praxis Waters é um professor, né, do Novo Testamento aí da Reformed Theological Seminary em Jackson, Mississippi. E então ele é ministro ordenado da Igreja Presbiteriana da América e membro da Sociedade Bíblica de Literatura do Instituto Bíblico de Pesquisas Bíblicas lá nos Estados Unidos. Ele escreveu esse livro aí, Como Jesus Governa a Igreja. Né? E nós baseamos boa parte da aula nesse livro. E também quero aqui registrar que parte desse material foi cedido pela Igreja Presbiteriana Nacional em Brasília, onde meu irmão é presbítero também. Nós compartilhamos materiais, ele me cedeu parte desse material, inclusive esse livro, e a gente montou essa aula de hoje. Tá? Eu montei essa aula acrescentando algumas coisas que adaptam ao nosso currículo aí, né? Que a gente tá voltado aí para o presbiterianismo e a Constituição. Então, qual é o roteiro, irmãos? O roteiro da nossa aula hoje aí. Nós vamos falar hoje sobre o governo da igreja, tá? Os irmãos estão em casa acompanhando aí, pastor? Tá, tranquilo. Então, tá aí o roteiro da aula. O governo da igreja, a finalidade do governo da igreja, o poder da igreja, o exercício do poder da igreja e a estrutura do governo da igreja. Tá bom? Esse é o nosso roteiro. Então, nós vamos começar aí sobre o governo da igreja. Eclesiologia. Eclesiologia. Eclésia vem de assembleia, vem de reunião, vem de ajuntamento de povo. Né? É o estudo da
deixa a igreja ser livre para viver do jeito que quer, né? Vamos mexer com esse negócio de instituição, não, e tal. Então, só que a Bíblia, a palavra de Deus é absoluta. O nosso Deus é absoluto, ele não muda, ele não é homem para mentir. Né? Ele não volta atrás daquilo que ele disse. Né? É absoluto. O que ele planejou é soberano, vai realizar, o que ele prometeu vai se cumprir. Então, a igreja também vive em parâmetros de governo absoluto. Né? Ou seja, o que é absoluto? É aquilo que se apresenta como acabado, como pleno. Só a igreja tem uma mensagem absoluta, a começar pelo próprio Deus, que é absoluto. Né? Ele nunca teve um começo e nunca vai terminar. Isso aí já abala a mente humana. Né? Todos já fizeram essa pergunta: quem fez Deus? Né? Todo pai responde para a criança: ninguém fez Deus. Se uma criança perguntar quem fez Deus, aí o pai responde: não, ninguém fez Deus. Um pai sábio responderia, né, pastor? Uhum. Quem fez Deus? Não, ninguém fez Deus. Deus simplesmente é. Por isso que a Bíblia diz: eu sou. Não é isso lá no Velho Testamento? Quando Moisés vai apresentar-se para Faraó, e Faraó pergunta: quem é esse Deus? Ele já diz: esse Deus é eu sou. Não é isso, Paulo? Em outras traduções, ou até em outras variantes, eu sou o que sou. Tipo Eu assim, sou o que sou. Deus eu sou alfa e ômega. eu não preciso ter um nome, eu não preciso ter uma identificação, né? Eu sou o que sou, né? Não importa para você, eu sou o que sou. Eu sou o que sou. A igreja anuncia nesse mundo caído que há um absoluto, pastor, né? Que há um absoluto. Ele é Deus, eu sou o que sou. Né? A autoridade de Deus é absoluta. A palavra de Deus é absoluta. Nós temos a mensagem, quando o mundo diz assim: não há absolutos, a mensagem que a igreja traz é que nós somos a igreja, somos o corpo de Jesus Cristo, nós servimos ao Deus absoluto. Roberto, eu vou rapidinho. Quando eu fiz aqueles cursos de psicologia de vendas, era muito interessante, a gente aprendeu muito a chamar o cliente pelo nome, identificar o nome e ter o nome da pessoa para você ter a rédea nas suas mãos. Porque quando você identifica e tem o nome da pessoa, pelo nome, pela identificação, você passa a ter as rédeas na sua mão. Isso é psicologia humana, isso é coisa do ser humano. E quando Deus fala, eu sou o que sou, ele de forma alguma, ele não vai dar as rédeas na mão do homem. Isso é profundo demais. Ou seja, não pode o vaso dizer ao oleiro, né, você não me fez. O que nós vemos em Atos, eu acho também, o vaso não pode dizer ao oleiro. O oleiro fez o vaso, ele molda o vaso. Né? Há muita prepotência humana quando a gente fala de modelo aqui, a gente está falando de governo. Eu não sou governado, eu não posso ser governado, eu não sou submetido a governo algum. Deus governa o mundo e governa a sua igreja. Qual é o método que Deus usa para governar a sua igreja? O método dele. Né? O método de governo que ele criou. E onde é que ele escreveu esse método de governo? Para nós crentes em Cristo, que cremos na palavra de Deus. Ele escreveu esse método na Bíblia. E esse método na Bíblia é absoluto. Então, Jesus Cristo, a primeira coisa que tem que saber, quando a gente vai falar de governo da igreja, a gente tem que lembrar o seguinte, que Jesus Cristo reina sobre a igreja. Certo? Jesus Cristo reina sobre a igreja. E aí, a gente vê o que 1 Coríntios diz, né, no verso 15, 24 e 27, pastor. Se puder ler pra gente. Nossa, eu tô com tanta coisa na cabeça aqui, ainda bem fica a aula bem dinâmica, senão a gente ficaria muito... Vamos ler. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Olha só, pastor, esse versículo, Paulo, em 1 Coríntios, deixa claríssimo, né? Claríssimo que quem
debaixo dos seus pés. Jesus reina. Né? Não há outro que reina no seu lugar. Deus entregou todas as coisas. Né? Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. E ele venceu na cruz. Né? E quando diz todas as coisas estão sujeitas, exclui somente quem? Quem subordinou. Deus subordinou a Jesus. Todas as coisas. Então, a primeira coisa que tem que ter em mente aqui, quando a gente fala de governo, nós estamos falando de um Deus, de um Cristo, que recebeu em suas mãos as chaves do livro da vida, que reina sobre todas as coisas, sobre a morte, né, que é poderoso para dar a vida, para transformar e restaurar o homem, e regenerar o homem. Ele reina sobre todas as coisas colocadas, estrado dos seus pés. Todas as coisas. Certo? E tem que ter em mente isso. Vai falar de governo de igreja, a gente fica ali ciscando algumas coisas assim tão supérfluas. Não, reina sobre o universo. E ele reina sobre a igreja. Quando a Constituição, no artigo, que a gente leu, o artigo 8º, fala que a autoridade espiritual, quando ele fala sobre administração, sobre governo, ele está falando de uma igreja que é governada por Deus, pelo poder de Deus, pela misericórdia de Deus, pela direção de Deus, certo? E aí, a gente vê isso desde 1 Coríntios 15, 24, que a gente acabou de ler, né? Uhum. Bem nessa parte, né, que eu destaquei aí. Porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Irmãos, Deus está reinando. A igreja de Cristo. E ele reina sobre ela. Tá? Nós fomos instituídos divinamente, somos governados divinamente. Né? Nós somos o corpo de Cristo, ele é o nosso cabeça, nós falamos isso na aula passada. Cristo reina em nosso meio, dentro de nós, e não está distante dela, é o Deus imanente, né? Apesar de transcendente e soberano. Roberto, Então, vale frisar que nós estamos dentro da parte espiritual do artigo, né? Governo espiritual e administrativo. A parte espiritual, exatamente. Nós estamos falando do aspecto espiritual. Lá fala, o poder da igreja é espiritual. Não é isso? O artigo 3º, o poder da igreja é espiritual. Né? Então, enfim, aí a gente poderia lá em Lucas 17, 21, né? Quando Lucas está tratando, nem dirão ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Olha só outra realidade desse reino, pastor. Ele é um rei que se faz presente, né? O que eu falei, o rei imanente. Então, a igreja de Cristo, e ele reina sobre ela. Tá? Na igreja também é demonstrado como Cristo reina e como vai ser o futuro reino de Cristo. É aquela história, eu até conversei com o pastor Racine essa semana, a gente falou um pouco sobre isso. É o agora e o ainda não. Lembra disso, pastor? É o agora e o ainda não. Ou seja, ele reina e ainda vai e continuará reinando e haverá um futuro reino. Ou seja, em Cristo, a partir da vitória na cruz, né? Ele já conquistou todas as coisas e ele reina. E agora há um reino futuro, quando todas as coisas estarão consumadas, né? Vamos dizer assim, naquilo que diz Apocalipse. A parte que diz respeito à destruição, a lançar no lago de fogo, né? Satanás com seus anjos, e, enfim. Então, Cristo, né? Na igreja é demonstrado como Cristo reina e como vai ser o futuro reino de Cristo. O mundo, pastor, aí, eu acho que a gente pode... Isso aí, Roberto, está dentro da perspectiva, daquela perspectiva. Criação, queda, redenção e glorificação. Isso. O agora e ainda não, o que quer dizer o agora e ainda não? Criação, queda e redenção foi se cumprido. Né? Agora, quando Jesus falou tetelestai, está consumado, se cumpriu. Agora, o ainda não, glorificação. Glorificação. É a arrebatação dos... Como é que é? É o último estágio, né? Que é onde haverá novos céus e nova terra, onde nós teremos um corpo incorruptível. Essa tétrade, vamos dizer, teológica, né, tem que estar gravada na nossa vida, né? Para a gente entender a Bíblia, né? Criação, queda, redenção ou justificação e glorificação. Tem que estar gravado. Para a gente que é cristão, isso é um aspecto básico, é o
Ô, Roberto, até quando se diz, por exemplo, quando a gente fala de governo, de governo espiritual, muita gente fala, e você falou, não, a ênfase está no governo, a ênfase está na Bíblia, nas Escrituras Sagradas. A pessoa não pode confundir, porque assim, há muitos usam aquele texto, né? Os céus revelam a glória de Deus, o fundamento das obras de suas mãos. Então a revelação natural revela Deus. Ótimo. A revelação natural revela Deus. Mas quem é esse Deus? O que esse Deus quer de nós? Aí você vai para a revelação especial, que é por meio das Escrituras Sagradas. E aí é exatamente isso. E aí é onde entra a igreja. O mundo tem a oportunidade de ver como funciona uma comunidade, né, que se submete ao senhorio de Jesus Cristo através do testemunho da igreja. A igreja, vamos dizer assim, é um rascunho para o futuro reino de Cristo. Né? O mundo quer saber como será o futuro reino de Deus. Então, olhem para a maneira como Cristo governa a sua igreja. Certo? Agora, deveria ser o maior espelho, o maior exemplo, a igreja. Por isso que a gente não pode ficar aí, irmãos, andando, perdido em doutrinas vãs, né, buscando falsos profetas, né, se aventurando com alienações religiosas e tal. Então, há muito cuidado e ser firme, bíblico, né, para não se perder nisso. Porque a igreja é esse olhar, é esse testemunho vivo para o mundo. Né? É por isso... Da maneira como Cristo governa a sua igreja e verão a Deus e conhecerão a Deus. Então, o governo de Deus sobre a igreja revela o próprio Deus. Né? E por que revela? Porque, olha só, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Colossenses 1, 13 e 14. Olha só, tá aí, ó, ele reina, ele governa. Ele libertou, olha a mensagem que a igreja leva, a importância que a igreja tem, ó, né? Como corpo de Cristo, como instituição. Ó, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O reino, o governo dele, né? Que está na face da terra e é refletido também, além da vida de cada um de nós, na própria igreja reunida, né, instituída. E isso revela amor, redenção e remissão de pecados. Qual é a realidade revelada aqui em Colossenses? A realidade é que Cristo reina. Né? Nós vivemos no reino do Filho do amor de Deus. E nesse reino a gente tem o que? A remissão e a redenção, né, dos pecados. A redenção e a remissão de pecados. Olha aí a responsabilidade nossa, né, pastor? Olha a nossa responsabilidade como igreja. Muito bem, esse era o ponto 1, né? O governo da igreja. Acho que ficou claro o governo. Vamos passar para o nosso tópico 2, pastor? Vamos. A finalidade do governo da igreja. Olha só o que Benjamin Morgan diz. No Estado, como o império da lei, o sofrimento visitado sobre a transgressão é predominantemente penal. A espada na mão do magistrado é para punir. Ele golpeia no interesse da justiça. Nós estamos falando da finalidade do governo, tá, pastor? Uhum. No Estado, como império da lei, o sofrimento visitado. Ó, vai falar sobre o governo, o que aqui? Civil, governo humano. A espada na mão do magistrado é para punir. Ele golpeia no interesse da justiça. Agora, o governo de Deus, a província da igreja e da família é inteiramente diferente. Aqui o objetivo não é a punição, mas a correção. Veja, nesse momento, né? Nesse momento. E é por isso que eu quero fazer essa distinção, pastor. Olha só, o governo humano, civil, né? Uhum. Ele usa o quê? A espada. Ele usa a espada, não é? Uhum. Ele usa a espada, tá? Talvez aí é um dos exemplos aí, símbolos de poder, né, de autoridade, quando a gente fala sobre isso, sobre o governo, um dos exemplos mais sérios de pensamento falso, que tem uma confusão hoje, é com respeito ao uso dessa palavra, né? Palavra igreja e governo, tá? Quando as pessoas dizem governo, elas geralmente querem dizer o Estado ou o governo federal, né? Só que isso
diferente. O Estado, para eles, era apenas o governo civil. O governo civil. O governo significava, em primeiro lugar, o autogoverno cristão. O autogoverno cristão. Né? E eu vou falar sobre chaves aqui daqui a pouco. Mas eu queria dizer o seguinte, que o governo para o crente, em primeiro lugar, diz respeito ao governo, o autogoverno. O que significa autogoverno? Lembra lá dos frutos do Espírito, capítulo 6 de Gálatas, se não me engano, 7, pastor? Gálatas 6. Os frutos do Espírito é amor, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Domínio próprio. O primeiro governo que a gente tem que pensar como cristão é o autogoverno. É o governo do Espírito. É o governo que dá liberdade, que nos trouxe liberdade em Cristo. Ou seja, é o domínio próprio. Quem não tem domínio próprio precisa de pouco ou quase nenhum governo civil para ser ético, para ser moral, para respeitar as leis, para respeitar o próximo. Está entendendo, irmãos? Os irmãos estão nos acompanhando aí. Para que a gente possa, quando a gente é governado pelo Espírito, pouco ou quase nenhuma interferência do governo civil humano é necessário. Porque o governo de Deus, o governo do Espírito, o autogoverno, o domínio próprio já nos guia e já nos fazem viver em comunidade de forma harmoniosa. Roberto, me dá uma parte aí? Pode ficar à vontade. Aí a gente vê que o freio moral do cristão, do Filho de Deus, é o Espírito, né? E o freio moral daqueles que não têm Deus é o medo da espada. Exatamente, pastor. Exatamente. É o medo da espada. E aí, pastor, olha que interessante, né? Eu não sei se o senhor quer falar mais alguma coisa sobre isso. Não, tranquilo. Eu estou olhando o relógio aqui e eu estou andando. Vamos cumprir a aula que agora o Daniel começa a chaves. Vamos falar das chaves, pastor? Vamos. Olha lá, nós falamos então do autogoverno, né? A importância desse autogoverno, que é primeiro o governo do cristão, depois o governo humano civil. O governo da igreja é eclesiástico, é espiritual. Olha só o que diz Mateus 16, 19 sobre o governo da igreja. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus. E o que desligares na terra será desligado no céu. Acho que faltou aí versículo aí, não sei se... tá aí o versículo. O que será desligado na terra será ligado no céu. O que desligar na terra será desligado no céu. Olha só, o governo da igreja, né, eclesiástico, usa o sistema de chaves. Liga, desliga. Né? Esse contexto é interessantíssimo na Bíblia. Dava aqui para o pastor falar muita coisa. Em Mateus 16, 19, se a gente olhar o capítulo no contexto aqui, a gente vai ver quando Jesus falando sobre isso, né? Que em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra. Ele está falando isso para os discípulos, em primeiro lugar. Essa chave, pastor, segundo a teologia reformada, é dada aos oficiais da igreja. Tá? Não para punir com espada, mas para edificar. Por isso essa diferença dessas chaves, pastor. Eu não sei se você tem alguma coisa para dizer sobre isso. Então, na hora, por exemplo, de admitir alguém no corpo de Cristo como membro da igreja visível, quem é que decide sobre isso? Segundo a nossa igreja presbiteriana do Brasil, a nossa Constituição e a nossa doutrina, e a nossa confissão de fé. E eu vou mostrar isso aqui para não alongar, para a gente já resolver de plano. Né? Os irmãos vão perceberem que esse sistema de chaves para a doutrina reformada diz respeito àquilo que o conselho liga ou desliga. Aquilo que os oficiais da igreja vão ligar ou desligar. Por quê? Porque segundo a confissão de fé de Westminster, ele instituiu o governo nas mãos dos oficiais da igreja. Olha só o que diz a confissão de fé de Westminster, né? E eu vou colocar aqui para os irmãos. Olha lá. O Senhor Jesus, confissão de fé de Westminster, capítulo 26, item 1. O Senhor Jesus, como rei e cabeça da sua igreja, nela instituiu um governo nas mãos dos oficiais dela. Governo distinto da magistratura civil, pastor. E aí, irmão, se vocês quiserem tirar foto da tela e ir atrás de um versículo, cada um desses versículos aqui para confirmar o que a confissão diz, podem ficar à vontade, irmãos. Pode printar a tela aí, printa a tela. Tá?
as chaves do reino do céu. Em virtude disso, eles têm, respectivamente, o poder de reter ou remitir pecados. Fechar esse reino a impenitentes, tanto pela palavra como pelas censuras. Abri-lo aos pecadores penitentes pelo ministério do Evangelho e pela absolvição das censuras quando as circunstâncias a exigirem. É interessante a gente ver essa questão, Roberto, porque a teologia reformada diverge da teologia pelagiana, né, que é romanista, né, porque a teologia pelagiana pega esse poder da chave, né, em cima do que Jesus falou a Pedro: Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e dar-te-ei as chaves dos céus. A teologia pelagiana, ela fala que essa chave foi dada só para Pedro, né, que se tornou o primeiro papa da igreja. E aí essa chave tem passado de papa para papa. Só que o que Jesus quis dizer, quando Pedro, tu és pedra, né, e sobre essa pedra, né, ele falando, porque a declaração de Pedro foi: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, tu és o Cristo, o Salvador, o escolhido, o Messias, o esperado. Então, sobre esta palavra, que é pedra, que Jesus é a pedra angular, edificarei a minha igreja, e para esta, né, darei as chaves, né? Então, aí foge também, porque dentro dessa realidade, a Igreja Católica crê na intermediação da igreja, né? Por exemplo, se você não é Cristo não é suficiente, tem a mediação da igreja, é Cristo mais a igreja. Mas o que a Confissão de Westminster está querendo dizer não é isso. A suficiência de Cristo ela é total. Cristo, o sacrifício de Jesus é total. Mas não tem como você não tem como você querer o noivo e negar a noiva. Sim. Né? O que a Confissão de Fé está querendo dizer? O que a Confissão de Fé está querendo dizer? O Augusto Nicodemos fala muito sobre isso, né? Como que a pessoa diz que quer o noivo, mas recusa a noiva? Né? E o noivo morreu pela noiva. Exatamente. É ilógico. Então é um fragmentarismo, é uma relativização. Por isso nós falamos lá no início, né, da questão de que o nosso Deus é absoluto. Então às vezes a gente relativiza e acaba quebrando toda a estrutura bíblica. E aí depois não consegue pensar, ter um raciocínio coerente. Né? Então, pastor, a igreja, que é a base desse entendimento aqui, irmãos, está em Mateus 16, 19, tá? E 18, 18. Tá aqui, ó. Tá? E esses demais textos citados. Aí os irmãos podem tirar uma print, uma foto, né? E acompanhar. A igreja, pastor, aí, o que está dizendo a Confissão de Fé de Westminster, né? É mini-república, que encontra seus princípios governamentais na congregação, na igreja, né? Aquela igreja que começou lá em Atos, no deserto, tal, em 738. Então, esse é o governo da igreja, né? Veja bem, a igreja não é uma democracia pura, nem uma monarquia. A gente pode ver isso em Êxodo 18 também. Então, embora o povo participasse da eleição dos oficiais, estes, né, os oficiais, uma vez assumindo a posição de liderança, eram os governantes e são os governantes que devem ser obedecidos e honrados. Por isso que a Bíblia diz: obedecei a vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, né? Como quem tem que prestar contas, lá em Hebreus, capítulo 13, 17. Então, por isso que a igreja é organizada dessa forma, né? Porque senão vira bagunça, né, pastor? Porque senão e aí deixa de ser bíblico, né? Deixa de ter o parâmetro bíblico, né? A liderança, evidentemente, não deve ser usada para ser tirano, autocrático, né? Até porque a Bíblia fala, né? Acho que o verso 17 de Hebreus diz, né? Quem for liderar, faça isso com alegria e não gemendo, porque isto não aproveitará a vós outros. Ou seja, fazer com alegria. A liderança é algo que existe na Bíblia, que sempre foi reconhecida na Bíblia em todo o tempo. E nós estamos num momento, na pós-modernidade, numa época em que as pessoas negam a liderança, negam se sujeitar a qualquer tipo de autoridade. E é por isso que tem muita dificuldade hoje de entender a igreja na forma como ela foi organizada e é governada. As
pessoas não se submetem a Deus, vão se submeter a outros líderes? Pós-modernidade, esse pensamento relativista, né? Mas nós não. Como cristãos, temos que sempre nos voltar para a Bíblia e ver essa imensidão de versículos aí que testemunham e testificam sobre um governo da igreja nesses moldes aí. Por isso que Jesus, né, sempre dá esse exemplo, né? A gente vai para Atos, pastor, e vê lá, né? Os presbíteros devem pastorear a igreja de Deus, Atos 20, né? Uhum. Então, e ainda fala, ó, a igreja não pode ser pastoreada de longe, por isso que Paulo instituía lá, quando é Tito, né? Que fala, em cada cidade deve constituir presbíteros, cada igreja deve ter um governo eclesiástico, baseado na Bíblia, governado e pastoreado por líderes qualificados, né? Timóteo lá. O próprio Jesus, em Apocalipse, reconheceu isso, né? Ao anjo da igreja de Éfeso, ao anjo da igreja de Esmirna, ao anjo da igreja de Tiatira. O anjo ali está dizendo o pastor, a figura de liderança daquela igreja. E aí, olha só as funções do conselho. Tá? Olha as funções do conselho agora. Nossa Constituição, artigo 83. São funções do conselho, privativas do conselho. Exercer o governo espiritual e administrativo da igreja sobre sua jurisdição, velando atentamente pela fé e comportamento dos crentes, de modo que não negligencie os seus privilégios e deveres. Admitir, disciplinar, transferir e demitir membros, impor penas e relevá-las. Não é chave? Isso aqui não é o sistema das chaves do governo eclesiástico? Olha que interessante, né? O membro tem privilégios e tem deveres. Privilégios e deveres. Então, irmãos, aqui eu acho, pastor, fica claro, né, que a nossa Constituição está totalmente alinhada com a Confissão de Fé de Westminster e com as Sagradas Escrituras. Exatamente. Tá bom? Eu acho que não temos nada a reparar aqui, a fazer nenhum tipo de observação adicional, porque está bem claro. A finalidade da igreja, irmãos, acho que fica claro agora, pastor. A finalidade da igreja é missão. A missão da igreja, né? Qual que é a missão da igreja? Ir por todo mundo, né? Pregar o evangelho, o ensino, tá? Uhum. A ordem, né? As funções do conselho, né? A ordem litúrgica, a ordem moral, social, espiritual da comunidade. A nossa Constituição fala isso, acho que no artigo 83, né? A disciplina, lembra lá? Nós vimos no artigo 83 agora? Uhum. A beneficência, Uhum. Olha aqui, a beneficência também entra muito importante função dos diáconos também, né? Da SAF, né? Olha aí. Isso tudo está incorporado no conselho da igreja e parte dessas finalidades também é exercida por todo o corpo de Cristo. Né? Algumas questões como disciplina exclusiva do conselho, mas beneficência, a ordem também pode ser mais exclusiva do conselho. Agora, o ensino, a missão, a beneficência, toda a igreja participa, né? E a missão da igreja, tá aí, irmãos? Mateus 28, Jesus aproximou e disse, né? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, né? Batizando em nome do Pai e do Filho. Então, o governo da igreja está ligado à sua missão, né? É a grande comissão. Jesus chama para si essa autoridade, né? E quem recebe a missão em primeira mão são os oficiais da igreja. Isso se resume em ser isso se resume em ser de minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judéia até os confins da terra, né? Que exatamente. Benção. Então a igreja governada tendo essa finalidade vamos dizer assim, maior, tá? Irmãos, item 2 então terminamos, porque a aula o tempo é muito curto, senão nós íamos passar a manhã inteira falando, mas vamos para o item 3, ponto 3 da nossa aula, tá bom? O poder da igreja, irmãos. De onde vem o poder da igreja? Tá? Vamos lembrar o Guy Pratt Waters, que é o nosso autor lá do livro, né? Uhum. Do livro. Olha aqui, a doutrina da igreja, vem para nós, pastor. A doutrina da igreja, sua disciplina e os ofícios derivam de Jesus e não de qualquer autoridade humana. Olha só, o poder do Estado, dos governantes, emanam de quem? Do povo. Lembra o governo civil? O governo civil emana de quem? Do povo. Uhum. Tá? Eleições, partidos políticos, etc. Tá? Representantes do povo. O povo faz acordo popular, né, soberano lá, entrega nas mãos dos governantes as autoridades para o representar. Agora na igreja não.
porque nós temos um cabeça na igreja. Olha o que ele está dizendo, pastor. Escuta só, eu vou explicar. Toda autoridade emana deste cabeça, que é o Senhor Jesus Cristo, certo? Inclusive, a autoridade sobre a Assembleia da Igreja. Entende o que ele está falando? É porque... A Assembleia da Igreja também está sujeita a esse cabeça. Exatamente, porque o cabeça da igreja é Cristo. O cabeça, né? Exatamente. Lucas 10, 19, e aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. A autoridade vem quem? De Jesus. Independentemente se é o conselho, se é a assembleia, se são os oficiais, essa autoridade é comum. Jesus fala aqui, tá? Jesus aproximando falou. Pode ler, pastor. Jesus aproximando-se falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Jesus recebe a autoridade e nos dá essa autoridade, que não é nossa, é delegada. E nos foi dada por Ele, Jesus, Senhor Jesus Cristo. É uma autoridade delegada. Por isso não pode ter arrogância, narcisismo, egotismo, prepotência. Que nós já falamos sobre isso nas outras aulas também. O poder, a autoridade vem de Cristo. Nós falamos lá no início sobre a autoridade, o reino é dele, ele é quem reina. Então a autoridade vem dele também, o poder da igreja vem dele também. E aí a gente vai ver aqui as implicações disso, né? Que a gente está falando sobre a Assembleia, as implicações. Olha só, a Assembleia não é a fonte última do poder dos oficiais. Olha só, a Assembleia não é a fonte última do poder dos oficiais. Ué, porque se os oficiais da igreja tivessem sujeitos somente à Assembleia, e Cristo fica onde nisso? Então, nem o poder da Assembleia vem da mesma. Vem de quem? De Cristo. Vem de Cristo. Cristo concede seu poder e autoridade à Assembleia, que elege quem os oficiais da igreja. Estes oficiais, por sua vez, exercem essa autoridade em nome de Cristo. Ou seja, os oficiais, então, não prestam conta primariamente, pastor, aqui, à igreja, e sim a Cristo. Veja, primariamente. Roberto. Não prestam conta, pastor. Vamos deixar isso bem claro, viu, pastor? Eu fico pensando... Mas primariamente, pastor, eles prestam conta a quem? A Cristo. Quando... A lealdade dos oficiais da igreja não é para com a membresia, mas é para com o Senhor Jesus Cristo. E aí, pastor, você vai falar aí, eu só queria dar um exemplo. Vamos dar um exemplo aqui. Se a maioria dos membros da igreja decidir mudar a direção doutrinária da igreja, tudo bem? E aí o conselho, mesmo que seja minoria, se entender que aquilo não está de acordo com a vontade de Deus e sua palavra, eles vão dever lealdade a quem? A maioria dos membros da igreja? Não. Claro que não. O conselho, embora os oficiais serem eleitos, por exemplo, presbíteros e regentes, pela Assembleia, se a maioria dos membros da igreja, por exemplo, quiser mudar, a gente até viu isso, resolução do Supremo Concílio, né, que isso aí causa cisma, né, pastor? Se acontecer uma situação dessa, o conselho, mesmo que seja minoria, né, e ele entender que aquilo não está de acordo com a vontade de Deus e a sua palavra, ele não deve lealdade à maioria da igreja. Percebe então, pastor? Que a Assembleia não tem poder para mudar, por exemplo, questões doutrinárias. E o Conselho não tem obrigação de sujeitar a Assembleia. Com essa proposta, nesse caso concreto. Por isso que toda a autoridade de tantos, da Assembleia, da igreja, dos seus membros, da membresia, dos oficiais, do Conselho, está sujeito a quem? A Cristo. Essa é a implicação maior aí do poder da igreja. E quando o membro da igreja entende isso, quando o líder da igreja, os líderes da igreja entendem isso, há uma paz muito grande na igreja. Porque sabem que quem está no controle é Deus. Aí você não vai ter pastor fazendo de tudo para segurar seu cargo na igreja, com medo de sair da igreja e ficar sem campo. Você não vai ver líder com medo de perder seu cargo ou de ser substituído, ou membro preocupado se os líderes estão agindo
de forma coerente com o que ele pensa, quando o membro ou líder tem essa convicção do que nós estamos falando aqui, que é bíblica, no coração, há uma paz na igreja. Aqui, ó. É isso aí, ó. Quando todos se sujeitam a Cristo, não há dissensos, né? Cristo. Então, é essa paz que reina, né? Essa conciliação, quando todos entendem que o poder da igreja, né? Aí não é sido por homens, mas por Cristo. Aí a gente entende, nesse aspecto a gente entende lá o Salmo 133, né? Ó, como é bom e agradável os irmãos viverem em união. É como óleo precioso, o qual desce sobre a cabeça, a barba de Arão, até as golas das suas vestes, né? Que maravilha, como orvalho do Hermon, né? Ali o Senhor ordena a sua bênção. Que bênção, né? É viver descansado no governo de Cristo. Deus governa a igreja, irmãos. Deus governa a sua igreja. Amém. Pastor, focando então naqueles artigos que a gente conversou, que a gente está tratando, né? Artigo 8º, artigo 3º, sobre o conselho, sobre os oficiais da igreja. Vamos falar sobre como se dá o exercício do poder da igreja? Como se dá, irmãos, o exercício? Olha o que diz aí o Guy Waters, né? O poder de Cristo, o poder que Cristo confiou à sua igreja é conferido a todo o corpo, dos governantes e governados. Esse poder, sendo exercido pelas pessoas, estende-se à escolha daqueles oficiais que Cristo nomeou à sua igreja. Como que é esse poder, que é de Cristo, se expressa aí na Assembleia? Como é que ele se expressa na igreja, através da Assembleia e no corpo dos oficiais, de oficiais? Vamos ver isso aí agora, irmãos? Vamos ver como que isso se traduz, então, agora, esse governo, na prática, no dia a dia, lá na igreja, na administração da igreja, no governo da igreja ali, vamos ver? Vamos olhar, então. Vamos lá. Nós estamos falando do artigo 3º, tá, irmãos? O poder da igreja espiritual e administrativo residindo na corporação de todos. Não foi isso que o Guy Waters falou? Né? E que nós estamos analisando, estudando na Bíblia. Então, vamos ver. Primeiro poder, o exercício do poder na igreja, como é que ele é exercido? Primeiro, Cristo, com poder reinando sobre a igreja. Isso está claro, né, pastor? Uhum. Cristo com os governados e governantes, dentro da nossa realidade, da nossa Constituição. Vamos ver como é que isso se dá? Olha lá. Cristo com poder reinando sobre a igreja, atribui e delega poder para quem? Para os governados. Membros da Assembleia. E estes, por sua vez, exercem este poder escolhendo. Escolhendo quem? Os governantes. Os governantes. Mas quem é que delega e atribui poder para ambos? Cristo. Cristo é quem chama e nomeia os oficiais, irmãos. O voto da Assembleia é a maneira como este é chamado e reconhecido. Está vendo? Inclusive a nossa Constituição fala isso, da vocação e da sua confirmação pela Assembleia. Tá? Quando a Assembleia elege os oficiais, eles passam a ter autoridade para atuar na sua área de competência e exercem o poder por essa escolha, que em última análise é dada por delegação de Cristo. Tá bom, irmãos? Esse é o exercício do poder da igreja, de acordo com a nossa Constituição e a Bíblia. E aí, a gente pode ver alguns versículos, porque nosso tempo também está acabando. Olha só, então, os 12 convocaram, vamos lá, esse aqui, irmãos, eu acho que é Atos, capítulo 16, eu tenho que ver aqui, vamos ver. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. O que aconteceu aqui, irmãos? Teve critério, não teve? Uhum. Houve uma convocação da Assembleia lá, convocação, eu até coloquei aqui, ó. Houve uma convocação da
assembleia, comunidade dos discípulos, tá vendo? Depois houve o quê? Escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo. Critério. Qualificações, ó. Tem que ver qual o número de vagas, a data e as qualificações. Correto? E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou à comunidade. Eles elegeram Estevão. Eleição pela comunidade. Homem cheio de fé e de espírito. Veja bem, eleição. Apresentaram-nos perante os apóstolos e esses orando lhe impuseram a mão. O que aconteceu aí, pastor? Ordenação. Roberto? Acho que deu uma trava. Aí. 26, para eles escolherem Matias, né? Incluindo Judas, eles fizeram o método do sorteio, né? Mas esse não é o método estabelecido por Cristo, viu, irmãos? A gente tem que saber separar essas coisas. O método por Cristo estabelecido é eleição. Pelos apóstolos é eleição. Está em Atos 6. Né? Atos 14 também diz ali. Promovendo-lhes em cada igreja eleição de presbíteros. Atos 14. Depois de orar e com jejum, encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Se fosse por sorteio, não precisaria de haver qualificação para presbítero e diácono. Sorteio precisa ser qualificado. Mas está bem claro em Atos 6 que é eleição, qualificação, preparo, vocação e chamado. Tá bom, irmãos? Isso tudo corrobora e confirma tudo o que a gente está dizendo sobre os oficiais da igreja, sobre o poder espiritual e administrativo da igreja, por meio da Assembleia e seus oficiais. Tá ok? Vamos terminar a aula com o capítulo 5. A estrutura do governo da igreja. Pastor, desculpa, não está dando muita chance para a gente... Não, tranquilo, tranquilo. Tá? O tempo não está permitindo, pastor. Não, tranquilo, vamos lá. A estrutura do governo da igreja. Para terminar, é o último ponto, né, pastor? Isso. A estrutura do governo da igreja. Como é que é a estrutura e o governo? O governo e a administração de uma igreja local competem ao conselho. Nós lemos lá no início. Uhum. Né? Que se compõe de pastor, pastores e presbíteros. O conselho, quando julgar conveniente, poderá consultar quem? Os diáconos. Sobre questão administrativa, incluí-los de tempo, pelo tempo que julgar necessário. Não pode ser permanente, tá? Tem resolução do Supremo Conselho que tem que ser por um tempo determinado. Na administração civil, ó, tá vendo? Os diáconos participando aí quando necessário. E como é que se dá isso aí, pastor? Né? O governo, a estrutura do governo da igreja. 3 ofícios, irmãos. Ministro da palavra, quem são? Presbíteros docentes. Quem docentes. São pastores. Governar e ensinar a igreja. Separado pelas credenciais. Dom, preparação e formação. O pastor Camilo está aí, fez tudo isso aí. Licenciado, fez o curso, seminário, graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado aqui uns dias, pastor. Se Deus quiser. Preparação, formação, governo, ensino, cabe ao pastor Camilo, tudo isso aí, ó. Mais dedicação especial à pregação da palavra. Inclusive, na Constituição, né, fala que o pastor ele deve se dedicar exclusivamente à oração e à pregação. E a pregação da palavra, tá aí, ó. A pregação da palavra, administrar os sacramentos. Aí você, não sei se vai perceber aí os presbíteros, visitação. Vamos lá, pastor, vamos lá. Ministro do governo, pastor. Ministro da palavra está lá em cima. Ministro do governo, mas que também usa o ministério da palavra. Vamos ver? Presbíteros, regentes. Quem são? Somos nós aí, presbíteros. Pastorear, governar e ensinar a igreja. Ajuda o pastor nisso. A Constituição diz que é para ajudar e às vezes exerce um papel até de governo até mais ressaltado, porque o pastor tem que se dedicar à Roberto, lá na capela, o pastor está com Covid, está recuperando. Quem está pastoreando a igreja são os presbíteros. Estão dando a escola dominical, estão pregando. Então, olha só, as funções do presbítero são essas, né? Pastorear, governar e ensinar a igreja. Tá? Pastorear. Tem gente que acha que presbítero é só para administrar a igreja. Está errado, irmãos. A Bíblia é de cima a baixo dizendo que eles têm também que pastorear, têm que ensinar a Bíblia, ensinar a palavra de Deus, têm que dominar a palavra de Deus, têm que saber a palavra de Deus, tá? Outra coisa. Então aqui, ó, nós vemos as funções do pastor, vemos aqui as funções dos ministros, né? Ou os presbíteros regentes, presbíteros. E os ministros da misericórdia, quem são?
manifestar e representar o seu corpo, não com perfeição, mas com fé e obediência essencial. Tá bom, pastor? Ótimo. Essa é a nossa aula. Temos aí a nossa conclusão. Cristo é a cabeça da igreja, fonte de toda autoridade. Cristo exerce sua autoridade em sua igreja por meio da palavra e do Espírito Santo. O próprio Cristo determinou a natureza e o governo da igreja. A Bíblia aponta para um governo representativo, onde Cristo dota, chama e concede autoridade e prerrogativa exclusiva a homens que governarão a igreja local. 4. Esses homens a Bíblia chama de presbíteros no Novo Testamento. 5. Cristo dotou tanto os membros comuns quanto os oficiais de sua igreja com autoridade. 6. Cristo providenciou específico exercício da autoridade por meio de representantes, os presbíteros docentes e regentes, a quem separou para a preservação da doutrina, adoração, disciplina e permanente pastoreio da sua igreja. 7. Em cada igreja local existe pluralidade de diáconos, auxiliando os presbíteros e exercendo o ministério da misericórdia. 6. A seleção dos homens. 6 e 7, últimos, tá, irmãos? A seleção dos homens deve obedecer à prescrição divina da qualificação de oficiais, conforme 1 Timóteo. 7. A admissão do ofício é pela ordenação, com oração e posição de mão dos presbíteros. Essa é a nossa conclusão, irmãos, sobre a aula de hoje. Né? Amém? E amém, pastor. Amém. Glória a Deus.